Queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco sobre a palavra de Deus, para expor mais uma parte dessa escritura. Estamos já no capítulo 3 e falta apenas um capítulo, para encerrarmos a exposição desse livro maravilhoso que tanto tem nos edificado. Esse livro ele vai até o capítulo 4 e nós vamos completando já a primeira metade, quase que a primeira metade, hoje. Porque nós leremos hoje do versículo 5 ao versículo 11, a exposição desse texto. Nós lembraremos que na nossa última exposição nós falamos sobre o pensar nas coisas do alto. É o que Paulo vai instruir ao pessoal de Colossos, dizer, olha, pense nas coisas do alto, que são coisas eternas, e não nas coisas terrestres. O apóstolo Paulo vai desenvolver essa ideia do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 3. Depois do apóstolo Paulo falar sobre legalismo e sincretismo, finalizando o capítulo 2, ele vai entrar no capítulo 3 falando que, mediante o entendimento daqueles irmãos a respeito do legalismo e do sincretismo, que essas coisas não salvam, que essas coisas são coisas vãs e que aqueles irmãos não poderiam deixar sucumbir e se perverter com essas vãs doutrinas, com essas vãs filosofias, o apóstolo Paulo ele começa no capítulo 3 falando sobre as coisas do alto. Ele continua, dá uma sequência do sincretismo falando que as coisas do alto são coisas que realmente importam e não uma vida de sincretismo, uma vida de legalismo e não uma vida de salvação pelos seus próprios méritos, que era o que aqueles irmãos de Colossos estavam tendendo a acreditar. Então o apóstolo Paulo fala do sincretismo, do legalismo, depois ele vai dizer para os irmãos pensarem nas coisas do alto e na sequência, que é o que nós exporemos, ele vai falar o porquê nós devemos pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas e qual que é a consequência de pensarmos nas coisas do alto, o que é que isso implica. Então vamos ler esses versículos do verso 5 ao verso 11 do capítulo 3, que vai dizer assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo começa instruindo da necessidade de abandonarmos algumas práticas, talvez consideradas normais por alguns, mas que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, isso daqui é fundamental que vocês abandonem. Para viver uma vida de nova natureza, vocês precisam deixar tais práticas, porque essas tais práticas, elas refletem aquilo que vocês eram antes de conhecer a Cristo. Se algum tempo atrás o apóstolo Paulo estava falando de práticas que eram contrárias à palavra de Deus, que não tinha nenhuma citação da palavra de Deus, ele agora começa a pontuar. Isso sim faz sentido que vocês abandonem. Uma vida de sincretismo e de legalismo não tem influência nenhuma, não tem impacto nenhum na sua salvação com respeito a usos e costumes. Eu vou ser salvo porque eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, eu vou deixar de andar com a roupa tal, com vestimenta tal, regras impostas por homens. O apóstolo Paulo está condenando isso, mas já que agora ele vai dizer, olha, o que realmente importa é que vocês abandonem essas verdadeiras práticas, porque essas práticas mostram que realmente vocês não foram ainda alcançados pelo favor de Deus, porque essas práticas implicam dizer que vocês ainda estão se comportando como o velho homem, a velha natureza. E ele começa a dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
Quando o apóstolo Paulo está falando aqui de uma natureza terrena, é de uma visão de mundo voltada a este século, aos valores terrenos, aos valores deste mundo, e não os valores da posteridade, os valores da eternidade, tal qual ele tanto enfatizou nos versículos anteriores. Façam, pois, morrer a natureza terrena de vocês. Olhem para o alto, vivam para Cristo e façam morrer a natureza terrena de vocês. E talvez alguém pudesse questionar: Paulo, que naturezas são essas? Que naturezas terrenas são essas? E ele vai começar falando de prostituição. Abandonem a prostituição. Irmãos, como a nossa igreja tem sido corrompida com esse pecado. Como a nossa igreja tem sido atacada por meio de Satanás por causa desse pecado. Líderes religiosos caindo por causa desse pecado de prostituição. É o pecado que tem pegado a igreja brasileira. Dificilmente você vê um líder religioso, um pastor renomado, que ele caia por um pecado diferente desse. Prostituição. O apóstolo Paulo está dizendo: abandonem o pecado da prostituição. Se vocês pararem para pensar, a prostituição é um ato físico de prática de sexo de uma forma desregrada e fora da palavra de Deus, mas é um pecado que começa também no coração. A prostituição, ela revela quem de fato nós somos quando ninguém está nos vendo. Porque nós podemos vestir a nossa melhor capa de crente, de cristão, de servo do Senhor, só que nós podemos estar com o nosso coração cheio de prostituição e contaminado com o pecado sexual. E ele continua falando outras coisas, a impureza também, que é um pecado da mente, que é um pecado do coração, mas que pode se refletir, ele pode desembocar em práticas também pecaminosas, assim como a prostituição também nos faz. A paixão lascívia, que é coisas obscenas, é ter amor, é ter desejo por alguém que não é seu cônjuge, que não é seu esposo, que não é sua esposa. É uma paixão que não é voltada para as coisas do reino, mas para as coisas sexuais. E todo sexo que está fora do casamento é pecaminoso. Não há escapatória. O apóstolo Paulo também vai falar sobre desejos malignos e avareza. É amor ao dinheiro, amor às coisas pecaminosas, amor a práticas sexuais fora da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai fazer um comboio disso tudo e vai dizer: isso daí é idolatria. Vocês estão colocando outras pessoas, outras práticas, tudo na frente de Deus. Vocês estão idolatrando. Vocês são um povo idólatra se vocês não abandonam essas coisas. E às vezes nós queremos pontuar o pecado do nosso colega, do nosso parente, o pecado da idolatria, porque essa pessoa é católica, ela peca, ela adora outros deuses. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o cristão verdadeiro, o cristão evangélico, ele também pratica idolatria se ele não abandonar tais práticas. Se ele não abandona tais práticas, ele também é uma pessoa idólatra. É uma pessoa que coloca outro Deus acima do nosso Deus, acima do verdadeiro Deus. Ele torna-se uma pessoa pecaminosa com o pecado da idolatria também. Isso é muito complicado, porque isso não vai mais depender de termos algum objeto de barro, algum santo de barro na nossa casa, ou que a gente caminhe de joelhos, subindo alguma escada, pagando alguma promessa para sermos idólatras. Não. Basta apenas que você tenha uma mente corrompida para que você torne-se um idólatra. Basta apenas que você seja dominado pela avareza para que você seja um idólatra. Basta que você coloque outras coisas à frente de Deus para que você possa ser um idólatra. Todas as pessoas que praticam essas coisas, elas são alvo da santa ira de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 6: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus, ele é um Deus que está constantemente irado contra o pecado.
Mas não somente para o pecado, a ira de Deus ela está apontada também para o pecador deliberado. Aquelas pessoas que pecam e pecam e pecam e pecam sem intenção de se arrepender, apenas com a intenção de satisfazer os seus prazeres, de ofender a santidade de Deus. A ira de Deus, ela é direcionada para essa pessoa. Deus, ele é um Deus constantemente irado, e a ira de Deus ela recai em cima dessa pessoa, em cima desse praticante. É o que diz a palavra de Deus. Talvez esse termo, talvez essas palavras sejam duras porque viemos de um contexto em que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Só que expressamente na palavra de Deus, Deus está dizendo que a sua ira ela é apontada como se fosse um jato de luz para aquela pessoa que é filho da desobediência. Aquela pessoa que vive a pecar de forma deliberada. Veja, o apóstolo Paulo não diz que essas pessoas que cometem tais pecados são filhos de Deus, mas são filhos da desobediência, são filhos de Satanás, são pessoas que ainda estão entregues a um reino de trevas e devassidão. Não são filhos de Deus, nem todos são filhos de Deus. A pessoa que vive pecando, que vive uma vida de pecado de forma desenfreada, essa pessoa não é considerada filha, não é considerado um filho de Deus, mas um filho de Satanás, um filho da desobediência. E os olhos do Senhor, a ira do Senhor está apontada para essa pessoa. A pessoa que não foi alcançada pelo sangue de Cristo, ela não teve os seus pecados perdoados lá na cruz. O apóstolo Paulo, em alguns capítulos anteriores, ele vai falar que quando Deus ele olha a sua ira, quando Deus aponta a sua ira para o pecador, ele enxerga Cristo, enxerga o seu sacrifício, porque Cristo morreu e pagou o preço por essas pessoas. Mas para os que são filhos, para os que são filhos da desobediência, quando Deus ele olha para aquela cruz, ele não enxerga nenhum pecado pago. Ele não enxerga que aquele pecador ele teve o seu escrito de dívida pregado lá no Calvário. É o que Paulo vai ensinar aqui em Colossenses. Quando Deus ele olha para aquela cruz, aquele pecador desenfreado, ele ainda está em dívida. E alguém precisa pagar por essa dívida se Deus ele é verdadeiramente justo e santo. Alguém precisa pagar por essa dívida porque ninguém fica impune diante de Deus. E Deus ele vai apontar o seu olhar de ira e a sua santa ira para aqueles que são filhos da desobediência. Todos nós que somos filhos, somos santos diante de Deus. Vez ou outra, ocasionalmente, nós podemos sim cair, incorrer em algum desses pecados. Impureza, quem nunca praticou. Prostituição, quem nunca praticou. Eu nunca pratiquei prostituição, será mesmo? Aquele que pensar de uma forma errada a respeito de uma outra pessoa com um cunho sexual já cometeu adultério em seu coração. Ninguém pode escapar de nenhum desses pecados que o apóstolo Paulo diz aqui, senão pela transformação genuína do Espírito Santo no nosso coração. Vez ou outra, ocasionalmente, a gente pode incorrer nesses pecados, mas o servo de Deus, o filho de Deus, o que não é filho da desobediência, ele sente-se incomodado, ele pede perdão e ele muda de vida. Ele larga a vida promíscua, ele larga a vida de avareza, a vida da idolatria e passa a viver uma vida de retidão e integridade diante do Senhor. O apóstolo vai dizer que essas práticas, elas são práticas que não cabem mais a um cristão. No versículo 7 ele diz: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Vocês viviam nessas práticas. Os olhos do Senhor, cheios de ira, estavam apontados para vocês. Mas não cabe mais ao cristão transformado viver nessas práticas pecaminosas, porque esses
São os resultados da união que temos com Cristo. Esse é o resultado de pensarmos agora nas coisas que são do alto. É viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Andávamos todos nessa vida pecaminosa. No versículo 13 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que o próprio Deus ele nos resgatou desse império de trevas que andávamos. Nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor, em algumas versões. E agora somos pessoas que morremos com Cristo e com Cristo também vivemos. Somos pessoas agora transformadas, cheias do Espírito Santo, que procuram viver em uma novidade de vida. Essa é a nova conduta de um cristão, de uma pessoa verdadeiramente transformada por Cristo, por seu sangue e pelo seu sacrifício. O versículo 8, Paulo diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ele vai dizer: vocês entenderam essa primeira parte, mas falta-lhe algo mais. Despojem-se. A gente sabe que despojar é deixar para trás tudo isso que ele vai mencionar agora: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Quem aqui nunca foi irado? Quem aqui nunca se indignou? Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre ira e sobre indignação, ele não está dizendo que o pecado aqui é você se irar, não. Antes a Bíblia diz: olha, até irem-se, mas não pequem, não ponham sol sobre a ira de vocês. Então, o irar em si não é pecado, mas é viver constantemente irado. É ser uma pessoa amargurada, uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa ignorante, uma pessoa que não trata bem o seu próximo, uma pessoa constantemente indignada, cheia de maldade. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, cheia de maledicência. Maledicência é falar mal dos outros a qualquer custo. Não um julgamento correto ao qual a Bíblia nos instrui a fazer, mas é maledizer o próximo sob qualquer situação e qualquer oportunidade. Qualquer oportunidade que se tem, falar mal do próximo, de forma a denegrir a sua imagem, de forma a não o exortar, não ao fortalecer na fé, mas simplesmente pelo próprio prazer de caluniá-lo, de injuriá-lo, de difamá-lo. O apóstolo Paulo está dizendo: despojem-se disso. Isso é prática de velho homem, não condiz conosco. Isso é uma das coisas que mais existem no nosso meio ainda hoje, no meio cristão, no meio evangélico, maledicências. É o que mais tem, é o que mais vemos, sobra esse pecado no meio de nós. O apóstolo Paulo termina esse versículo 8 dizendo: olhe, se despojem também da linguagem obscena no vosso falar. A Bíblia vai dizer que o coração, que a boca, aliás, ela fala aquilo que o coração está cheio. Se você é uma pessoa que fala coisas obscenas, que você fala palavrão, que você xinga, que você fala coisas torpes, palavras torpes, isso não é reflexo simplesmente de um descuido momentâneo, mas reflexo daquilo que o seu coração está encharcado, está imerso. O seu coração está imerso nisso, em obscenidade, em promiscuidade, em pecado, porque a boca ela só fala aquilo que o coração está cheio. E se você tem um linguajar, se você tem palavras torpes diante da sua língua, o seu coração também está plenamente corrompido das coisas imorais, das coisas que são sexualmente depravadas. Despojem-se disso, porque isso representa o velho homem. A palavra do cristão agora tem que ser palavras de bênçãos, palavras que abençoam, que edificam, e não um linguajar obsceno que deturpa tudo. O coração do cristão tem que ser um coração transformado pelo fervor do Espírito Santo, pelo prazer de meditar na sua lei, de ocupar a sua mentalidade, a sua mente, o seu intelecto com coisas que vêm do alto. Mas no versículo 9, o apóstolo Paulo continua dizendo: não mintas uns aos outros,
Será que esse não tem sido um pecado também da nossa geração, das nossas igrejas, a mentira? E ele vai concluir o versículo 9 dizendo: olha, uma vez que vocês foram despidos, né, vocês já se dispuseram do velho homem e dos efeitos do velho homem. Tudo isso aqui, ira, indignação, maledicência, maldade, linguagem obscena, mentira, tudo isso reflete o que o velho homem é. E vocês não estão alegando que vocês foram despojados do velho homem? Cristo não morreu por vocês, vocês já não estão santos, vocês já não estão lavados, não já estão remidos. Pois então, o reflexo de uma pessoa remida é uma pessoa que abandona tais práticas. Não tem mais nada a ver com legalismo e com sincretismo. Não é o fato de você, o que você usa, o que você deixa de usar. Mas são essas práticas aqui. O novo homem, uma nova criatura, não pratica estas coisas. Em outras palavras, o conselho do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo está dizendo é que se você pratica essas coisas, você está dentro da comunidade dos santos, você está dentro da igreja, você está perdendo tempo. Pegue suas coisas e vá para o mundo de uma vez só, de uma vez por todas, praticar essas coisas, porque você não reflete o aspecto de uma pessoa que foi salva. Se você está tentando a salvação pelos seus próprios méritos, mas você está incorrendo em tudo isso aqui, você não foi salvo. Você só está perdendo tempo. Você está perdendo a sua vida aqui e você vai perder a sua vida na eternidade. Para algumas pessoas, Deus terá menos rigor com Sodoma e Gomorra do que para algumas pessoas que praticam tais coisas. No versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer... Ele termina o 9 dizendo que as pessoas, né, os servos de Deus, eles não devem praticar essas coisas, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e não somente fez isso, vocês não só se despiram desse velho homem, mas vocês foram revestidos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele trata essa mudança de vida como se fosse um manto, uma capa, uma roupa. Vocês se despiram, vocês tiraram a roupa do velho homem. Essa roupa aqui vocês tiraram, vocês já jogaram fora. Vocês agora se vestiram de uma nova roupa, de uma nova vestimenta, que é o novo homem. Uma nova conduta de vida, um novo linguajar, um outro aspecto. Um aspecto que reflete aquela pessoa que te criou, Deus. Reflete a imagem do Pai em vocês, características de santidade, características de pessoas que vivem realmente uma vida cristã em devoção. Esse é o aspecto do novo homem. É isso que cabe agora a nós, pessoas reeleitas, regeneradas, transformadas e pessoas que foram resgatadas do império das trevas para viver agora no reino de luz, o reino de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai encerrar essa parte dizendo: somos a imagem, né? Esse novo homem que se refaz, ele se refaz segundo a imagem daquele que o criou, Cristo. E para isso não há distinção. Todos precisam praticar essas coisas a fim de refletirem o brilho de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, livre, escravo. Cristo é tudo em todos. Não existe essa diferença, eu sou grego, eu sou melhor que você é judeu, eu sou circuncidado, você não é circuncidado. Não, esqueça isso tudo. Cristo, ele é tudo em todos. Não importa de onde você veio, não importa quem você precisa estar alinhado com a santidade que Cristo exige de nós. Cristo exige uma vida íntegra, santa, diante da presença de Deus. E esse é o conselho que o apóstolo Paulo está nos dando nessa exposição. Na próxima exposição, nessa aqui nós falamos sobre as coisas que nós precisamos largar, deixar para que o novo homem se manifeste na nossa vida, né? Nos despojarmos dessa vestimenta antiga do velho homem e nos revestirmos
das coisas que são do novo homem, um novo projeto de Cristo, um novo projeto de santidade. Na próxima exposição que teremos, nós falaremos agora então das coisas que precisamos absorver. Se precisamos largar a impureza, a prostituição, a lascívia, a mentira, então o que nós temos que absorver para nos fortificarmos? De que nós devemos nos encher? Veremos isso na próxima exposição. Desde já agradeço essa oportunidade, que Deus abençoe fortemente a todos vocês. Um cheiro e até a próxima. Obrigado.